Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marne Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte Natal RM e estou com você aqui mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Me responde aí uma coisa. Você já foi em algum museu? Há vários tipos de museu, não é? Há museus aí de arte, de ciências naturais, de história natural, de arqueologia. No Rio de Janeiro existe um museu chamado Museu do Amanhã. É um museu de ciências aplicadas, né? Que representa, que apresenta, né, melhor dizendo, a essas novas tendências, né? Ele fala aí sobre sustentabilidade. É um prédio com uma arquitetura diferente. Há também o Museu Imperial, né, lá em Petrópolis, né, quem já foi, conhece, né, o palácio. Você vê muitas coisas lá da família imperial, né, os cômodos, objetos pessoais, né, os móveis. Ao Louvre, né, em Paris, né, um museu também extremamente famoso. Mas de uma maneira geral, né, os museus, eles apresentam aí, né, eles expõem as esculturas, pinturas, telas, né, objetos pessoais, móveis, relógios. E se você já foi em algum museu, né, se você já viu aí alguma exposição, por exemplo, de quadros, muitas vezes nós paramos aí diante de um quadro e a gente não, né, a gente sabe que é valioso, mas você não consegue aí perceber, não consegue entender o valor, não consegue entender a pintura. Você não sendo especialista, muitas vezes nós ficamos assim. Mas de repente você para e consegue ver aí o nome do pintor. E quando você vê o nome do pintor, você consegue reportar a importância ou o valor daquela tela. Às vezes você não consegue perceber aí em um museu a importância de um objeto, mas quando você descobre a quem aquele objeto pertencia, você consegue ver ou você consegue perceber aí a importância dele, né? A importância dele. Na antiguidade, os tesouros, eles eram guardados aí em vasos de barro. O vaso em si, ele não tinha importância, ele era um vaso de barro. Mas ele guardava um tesouro. A importância daquele vaso de barro, estava exatamente nas mãos daquele que o tomou, que o escolheu e depositou e guardou nele algo de imenso valor. Você já deve saber qual texto que nós vamos estar meditando nesta noite. O texto que vai dizer que nós somos vasos de barro. Acompanha comigo, nós vamos estar fazendo a leitura de segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, que nos diz assim: Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus.
pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para que os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Eu li todo o capítulo 4, de 2 aos Coríntios, né? O apóstolo Paulo, ele está nessa carta, ele está lá defendendo o seu ministério, né? O ministério aí que ele alcançou, né? Pela misericórdia, né? De Deus. Ele começa falando isso aqui. Ele está mostrando aí as imperfeições que nós, como seres humanos, temos, mas está mostrando também qual é o valor, qual é a importância que há em mim e em você. E aí ele está dizendo, olha, existem pessoas que tentam, que estão pregando, mas isso não é um evangelho verdadeiro, não. Eles estão aí se utilizando, né, de meios, de astúcias, eles estão transmitindo aí um evangelho falso, não é? Como se verdadeiro fosse. São pessoas que estão aí tentando tirar proveito pessoal. São pessoas que estão agindo de má fé. Mas eu estou aqui pregando o evangelho. Eu sei, ele vai dizer, olha, que esse evangelho está encoberto para alguns. Mas quem são esses? São pessoas que o diabo cegou o entendimento.
São pessoas que não estão conseguindo ver aí a glória, a luz do Evangelho de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Então, ele vai dizer aí que esses descrentes, eles são incapazes, né, de entender, de ver a verdade, a luz desse Evangelho. E ele vai dizer, olha, mas nós somos aqui, nós estamos pregando. E o que nós estamos pregando? Nós não estamos pregando a nós mesmos. Nós não estamos aí fazendo como muitos, né, uma autopromoção. Nós não estamos querendo ver aí o nosso rosto estampado, né, nos outdoors da vida. Não é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos pregando a Cristo Jesus. Que nos escolheu como servos. Nós somos servos dele. E aí ele vai dizer no verso 7, né, o texto, né, que eu mencionei no início. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos barros. Nós somos aí pessoas perfeitas. O cristão, ele precisa entender isso, que nós somos vasos de barros, mas nós temos em nós um tesouro valioso. Nós não temos honra, mas recebemos honra quando Ele nos escolheu para sermos e nos confiou esse Evangelho, para sermos portadores dessa boa nova. Apesar das nossas imperfeições, Ele confiou isso a nós. E quando Ele diz isso, quando o apóstolo vai dizer, olha, nós recebemos esta missão, esses vasos de barros que somos nós, recebemos esta missão. Do verso 8, nos versos seguintes, são versos também bem conhecidos dessa carta, ele vai dizer, olha, vocês sabem aí onde vocês estão? Nós estamos no meio de um conflito. Nós estamos aí no meio de uma guerra, né, declarada. O príncipe deste mundo está aí a lutar. Então nós sofremos enquanto estamos aqui. E sofremos porque estamos nesta luta, neste campo de batalha. Vocês precisam se lembrar disso. Então, quando estivermos aqui portadores dessa boa nova, nós vamos estar militando, nós vamos estar nesta luta. Mas deixe-me dizer uma coisa para vocês. Apesar da tribulação, né? Apesar desses momentos de aflição que passamos aqui, por estarmos nesse campo de batalha, há uma coisa preparada e reservada para vocês. A tribulação está aí. A luta é real. Mas existe algo preparado para vocês.
E é por isso que não desanimamos. É por isso que nós permanecemos firmes nesta luta, nesta batalha. Porque existe algo que nos foi proposto. E à luz do que nos foi proposto, isso que passamos aqui é pequeno demais para nos parar, para nos deter. Ele vai falar no verso 17, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso da glória acima de toda comparação. Você está aí no campo de batalha. E o apóstolo, quando ele fala isso aí das perseguições, das lutas, né? Ele foi alguém que sofreu muito. Ele, durante aí todo o seu ministério, né? Ele foi açoitado diversas vezes, né? Ele foi, tentaram apedrejá-lo lá em Cônio, ele foi dado como morto lá em Listra, ele foi açoitado com varas, né? Ele sofreu aí naufrágio, ele várias vezes conspiraram contra a sua vida. Então, Paulo foi alguém que sofreu açoites, prisões, naufrágios. Ele sofreu privações diversas. Ele é levado preso até Roma. Foi alguém que sofreu muito. Mas ele está dizendo aqui, olha, todas essas coisas, todas essas lutas que nós passamos aqui, elas não podem se comparar àquilo que está proposto. Essa tribulação momentânea não pode ser comparado com aquilo que está proposto para mim e para você. Olha, o que está proposto para a gente é muito melhor. Está acima de toda comparação. Então, permaneçam firmes, né? Permaneçam aí atentos. Não nessas coisas que nós conseguimos ver. Coloquem os olhos naquilo que é eterno. Coloque os seus olhos naquilo que é eterno. Permaneçam firmes. Permaneçam firmes. Porque existe algo proposto para vocês. O que você pode olhar desse texto e tirar para a sua vida hoje, para esse momento? O que você pode olhar para aquilo que foi escrito para aqueles irmãos lá da cidade de Corinto e trazer para a sua vida agora? Lembre-se de uma coisa, você é vaso de barro. Você é vaso de barro. E quando você pensa em um vaso de barro, né, se ele for colocado, né, entre outros vasos, ele vai aparecer aí como algo sem honra. Realmente. Não há honra. A honra que você recebeu, a honra que você tem, é porque Ele escolheu você. Apesar de sermos vasos de barro,
descartáveis para muitas pessoas, não é? Muitas vezes as pessoas olham para a gente, me medem o nosso valor por aquilo que você faz ou deixa de fazer. Deixa eu falar para você e eu quero que você ouça bem isso. Você é um vaso de barro. Mas esse vaso de barro é um vaso escolhido pelo Senhor. Ele escolheu você e confiou a você uma missão. Olha que honra! Você tem um tesouro excelente. Você tem um tesouro excelente em você. Ele vai dizer, o apóstolo Paulo, crie, por isso falei. Verso 13. A sua fala deve expressar a sua crença. E aí, vaso, eu quero que você pense naquilo que tem saído de você. Você tem um tesouro excelente. A sua fala precisa denotar o que você crê. A sua forma de viver precisa expressar a sua crença. Então, para hoje, lembre-se, você é um vaso de barro que em si não teria honra, mas alguém tocou você e escolheu você. Honrou a sua vida, dando a você um tesouro valioso demais. Lembre disso. Segunda coisa que eu quero que você olhe para o texto, lembre também, é que nós passamos e passaremos por muitas tribulações enquanto estivermos aqui. E por quê? Olha, nós estamos num território do inimigo, vivendo aí essa luta. Lembre-se disso. Nós estamos aqui, vivendo esta luta. É uma guerra declarada. Então, nós estamos aqui. Por isso passamos por muitas tribulações. Por isso passamos por muitas tristezas. Mas apesar disso, olha o que o apóstolo disse. Em tudo somos atribulados. Então nós passamos e passaremos por dificuldades, por tribulações, mas lembre-se, para hoje, nós somos atribulados, porém não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não desanimamos. Nós somos perseguidos, mas não somos, nem seremos desamparados. Abatidos, porém não destruídos. Porque aquele que confiou a você a missão, aquele que te entregou aí esta excelente mensagem, esse tesouro valioso que confiou a você,
é aquele que está com você nesta luta. Não te desamparou, nem te abandonou, nem fará isso. O apóstolo Paulo, né, disse, não neste texto, mas um texto que você conhece, né? Filipenses, posso todas as coisas naquele que me fortalece. É por isso que, apesar de atribulados, nós não ficamos angustiados. Apesar de perplexos diante de coisas, nós não nos desanimamos. É por isso que, apesar de perseguidos, nós sentimos a proteção, porque estamos amparados. Nós podemos até nos abater, mas nunca seremos destruídos, porque há alguém que nos fortalece, há alguém que está conosco. Terceira coisa para você lembrar deste texto e trazer para a sua vida. Há uma recompensa para você. Todas essas coisas, só um momento. É só um momento. Vai passar. Vai passar. Então não esqueça quem você é. Você é um vaso de barro que recebeu aí um tesouro valioso. Não esqueça quem você é. Não esqueça onde você está. Nós estamos aqui militando. Nós estamos aqui nesta luta. Mas aqui não é o nosso lugar. Não esqueça para onde você está indo. Olhe para lá e você vai perceber que todas essas coisas aqui, elas são momentâneas. Elas são passageiras. Porque existe um peso, um eterno peso de glória. Então não esqueça a promessa. Não esqueça quem prometeu e o que ele prometeu a você. Permaneça firme. Você é vaso de barro, mas tem um tesouro excelente. Nós passamos e passaremos por tribulações, porque estamos aqui numa luta, mas não passaremos por ela sozinhos. Há alguém que nos fortalece, que nos ampara. E há uma recompensa para você. Há uma promessa que lhe foi feita. E aquele que prometeu é fiel em cumprir. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço e até a próxima.